Fala galera, beleza? Hoje teremos a parte 2 daquele vídeo do Seika, o primeiro vídeo lá do canal. A parte 1 tá aqui embaixo na descrição para quem não viu ainda, beleza? Bora pro recap. Depois da prova teórica se inicia a prova prática, onde os novos alunos testam sua aptidão mágica jogando feitiços em alguns alvos. O professor explica que cada alvo é específico de cada elemento, sendo eles água, terra, fogo, vento, luz e sombra. Fala também que cada aluno recebe pontos por atingir os alvos de cada elemento, e que quanto mais elementos eles conseguirem usar, maior serão suas pontuações. Os alunos começam e em grande maioria só conseguem usar um único elemento. Chega a vez de Ifa e, como já era esperado por Seika, ela usa uma magia de fogo e consegue uma grande explosão que impressiona a todos. Após causar um grande dano no alvo, Ifa se desculpa com o professor e pergunta se ela pode ir para o próximo alvo. Após ouvir isso, Seika fica meio confuso, já que até então só tinha visto Ifa usar magia de fogo. Ao chegar no próximo alvo, Ifa conjura lanças de vento que destroem completamente o alvo e novamente deixa todos chocados. Ifa pergunta o que Seika achou. Seika fica muito feliz e diz que seus feitiços foram incríveis. Logo chega a vez de Seika e ele se posiciona em seu primeiro alvo, que é do elemento fogo. Joga uma simples bola de fogo que encobre todo o alvo com suas chamas, e logo diz que vai para o próximo, do elemento terra. Após se posicionar na frente do alvo de terra, ele transforma o alvo completamente em pirita, que é mais comumente conhecido como ouro de tolo. E isso choca a todos, já que ninguém nunca ouviu falar em um feitiço desse. Seika então pede para ir para o próximo alvo, que é do elemento água. Mas antes de ir, o professor pergunta que raio de feitiço ele tinha acabado de usar. Seika apenas diz que é algo da sua família e segue para o elemento de água. Já no alvo de água, ele invoca uma pequena quantidade de água que, quando atinge o alvo, rapidamente se congela e gera grandes cristais de gelo. Após ele terminar, tanto o professor como os outros alunos estão de boca aberta, pois nunca nem imaginariam que tudo que ele fez seria possível. Ao voltar, Seika vai falar com Ifa, que ri e diz que seus feitiços assustaram todo mundo. Ao fim do dia, os professores que participaram dos testes conversam e dizem que, além de Seika e Ifa terem conseguido resultados impressionantes, outra aluna mostrou poderes ainda mais incríveis. Essa aluna era a Miu, a garota ruiva pistola que tinha afinidade com todos os elementos no vídeo passado. No dia seguinte, eles vão ver suas notas em um mural na escola e Seika nota que ficou em terceiro lugar e se pergunta quais são os outros dois que estão acima dele. Para sua completa surpresa, Ifa terminou em segundo lugar, e o primeiro lugar ficou com a Miu, a ruivinha. Alguns dias após terem passado no exame de admissão, eles são convidados para a cerimônia de abertura da escola. Ao seguirem o caminho até lá, Seika nota uma coisa estranha na floresta, e entra para dar uma olhada no que poderia estar gerando aquela presença estranha. Ao chegar no local, nota que há vários espíritos da sombra e um grande círculo mágico que aparenta ser bem maligno. Logo mais a gente vai ver que ele realmente é bem maligno. Seika decide deixar para lá e segue para a cerimônia, mas por precaução deixa alguns talismãs para observar o estranho círculo mágico. Após eles chegarem na festa e comerem um pouco, a Miu, como representante dos novos alunos, dá um pequeno discurso. Enquanto ela fala, o círculo mágico brilha e Seika nota que algo errado está acontecendo. Ele sente uma presença de algo bem próximo, e logo 3 demônios com cara de bode aparecem e tocam terror na cerimônia. Os professores tentam deter os bichos, mas não surte efeito algum nele. A Miu aparece e começa a lutar com os demônios. Consegue rapidamente os conter. Enquanto ela luta, Seika fala para Ifa se proteger, e após isso sai do salão e segue em direção à floresta para se encontrar com o demônio responsável por aquilo tudo. Ao chegar na floresta, ele encontra o chefe demônio, que o pergunta o que uma criança humana estaria fazendo ali, e pergunta também se ele rastreou sua magia para encontrá-lo. Seika, ironicamente, diz que apenas sentiu vontade de brincar e que não tinha nada para fazer. O demônio então chama ele de tolo e invoca alguns servos para atacar Seiya. Ele se livra facilmente dos demônios inferiores. O demônio então reconhece a força de Seika e diz que vai ter que levar essa luta a sério e logo começa a atacá-lo. Ele atira uma espada que vem lentamente e Seika consegue com certa facilidade desviar, o que acha estranho, já que o demônio aparenta ter ataques bem mais poderosos. Enquanto Seika está pensando, a espada que ele desviou volta por trás dele e por pouco não o acerta.
Após isso, o demônio desfere alguns ataques a Seika, que se descuida e acaba perdendo um braço. Seika então pergunta qual o objetivo do demônio. Ele responde que, como um prêmio por Seika mostrar alguns feitiços interessantes, dirá para ele. O demônio fala que seu único objetivo é fazer com que vocês que estão assistindo se inscrevam e deixem um like no vídeo. O demônio fala que seu único objetivo é eliminar a grande heroína. Seika pergunta se ele está se referindo à heroína dos contos de fada. E o demônio retruca falando que não é nada de conto de fada, e sim uma profecia real e que já encontrou a tal heroína. Diz também que é uma garota ruiva que tem afinidade com os 4 elementos. Já sabemos de quem ele está falando. A Miu. Após explicar seu plano para Seika, o demônio parte para o ataque, invoca várias espadas e joga elas em direção a Seika. Em dado momento, ele consegue acertar Seika e chega até a cortar seu coco fora. O demônio, após achar que havia derrotado Seika, afirma que nunca teria uma batalha tão divertida como uma criança humana. Mas lembra que ainda há outra criança, a heroína Miu. Ao seguir para o salão, ele escuta novamente a voz de Seika e se surpreende, já que ele tinha certeza que tinha finalizado ele. O demônio então pergunta como ele sobreviveu e joga uma faca no meio do coco de Seika, mas a faca logo desaparece. Seika responde que simplesmente voltou à vida, e o demônio fala que ele até poderia ter voltado à vida, mas pergunta o porquê de sua lâmina ter desaparecido no meio da testa dele. Seika explica que apenas definiu um feitiço para eliminar qualquer objeto estranho do seu corpo. O bichão fala então que vai ter que macetar ele até ter certeza que ele realmente bata as botas, assim como ele mandará a heroína de base também. Diz que vai matá-la antes que ela se torne a mais forte. Seika então pula e usa um feitiço de água que inunda toda a floresta. Seika diz que já esperava que o bodão se teleportasse para escapar, e assim o demônio faz. Ataca Seika por cima, mas ele desvia, e invoca um Pikachu albino que dá um choque do trovão no bode safado que cai duro no chão. Ao abaixar a poeira, Seika observa que o demônio sumiu. Ele aparece bem atrás de Seika e atravessa ele com a mão. O demônio, achando ter mandado Seika de base, sorri, mas Seika segura o seu braço e diz que pegou ele. Logo em seguida, se explode junto com o demônio. Seika renasce bem na frente do bode que já está bem debilitado, mas se levanta e diz que ainda pode lutar. Fala que os feitiços estranhos de Seika provavelmente já estão acabando. Seika, ao ouvir isso, mostra seus milhares de talismãs e fala que ficou anos produzindo eles, e também diz que eles nunca vão acabar. Nesse momento, Seika decide finalizar o demônio, e invoca um Shenlong que dá uma bocada no bicho e sai arrastando ele pelos ares, e mastiga o bode como se fosse um sashimi. Após derrotar o demônio, Seika volta ao salão e vê que todos os outros demônios foram derrotados por Miu, mas seus colegas olham para ela com um olhar de inveja e desconfiança. Seika comenta que na sua vida passada sempre foi assim. Por mais que ele fosse forte e ajudasse a todos, sempre atraía esse tipo de olhar, e que agora ele precisaria de alguém para ser o mais forte no lugar dele. Seika então decide se tornar amigo da grande heroína, para ele ter menos atenção voltada para ele, e diz que dessa vez, ao contrário de sua vida passada, ele será feliz. Após toda aquela confusão, o anime faz um pequeno time skip, e Seika acaba de completar um mês na escola de magia. Seika observa a Miu e pensa em seu plano, que é de encontrar alguém forte e fazer amizade com ela, para assim todas as atenções serem voltadas para ela, e não para ele. Ele diz que assim as coisas acontecerão diferentemente da sua vida passada. Seika então tenta se enturmar com a Miu, mas ela o despreza completamente. Diz para ele fazer o favor de nunca mais falar com ela. Eles seguem para a escola e no meio do caminho, um balde com um líquido estranho cai em cima de Seika e Ifa. Seika consegue teleportar os dois antes de serem atingidos. Logo depois descobrem o motivo. O professor deles estava testando algumas coisas e acabou deixando o jarro cair em cima dele. O tal professor vem falar com eles para se desculpar. Nesse momento, Seika começa a ter uma leve desconfiança dele. Ele parece muito suspeito. Após isso, eles chegam na sala de aula. A professora fala que 2 alunos serão os representantes da escola numa cerimônia e que ia escolher aqueles que tiveram as melhores notas nos exames, que seriam a Miu e Ifa. Seika, vendo uma oportunidade de se aproximar de Miu, manda Ifa pedir para não ir e vai no lugar dela, já que ele foi o terceiro com a melhor nota. O ritual que eles têm que fazer é basicamente entrar numa floresta e entregar um pergaminho com a lista dos novos alunos em um templo que há dentro dela, algo que parece ser bem tranquilo de ser feito. Seika lembra que era naquela floresta que estava o demônio que ele derrotou anteriormente. Tem um mau pressentimento sobre isso, mas não liga muito. No dia seguinte, os dois partem para a floresta. A Miu pergunta o que ele pretende
indo com ela nessa cerimônia. Seika diz que não queria que ela fosse a única se destacando, queria conversar com ela com mais calma. Ela faz uma cara de provocação e pergunta se a escrava com peitões já não bastava para ele, e que agora ele quer diversão com as garotas da turma. Seika desconversa e fala que o relacionamento dele com Ifa não é nada assim, e que eles são apenas amigos. A Miu desconfia, mas eles continuam andando. Seika, devolvendo a provocação dela, fala que está surpreso por ela gostar de falar safadezas e ela fica muito envergonhada. Enquanto ela tenta se explicar, uma forte dor de cabeça atinge ela. Seika pergunta se ela está bem. Ela diz que sim, que não é para se preocupar e que não é nada. Mais pra frente vocês vão descobrir o que está causando essa dor de cabeça. Seika olha para o lado e avista um tronco cortado com um círculo mágico em cima e resolve dar uma olhada. A Miu vai junto dele e quando chegam no local são teleportados para uma espécie de masmorra. Lá dentro, eles avistam alguns monstros. A Miu rapidamente parte para o ataque e derrota todos com uma certa facilidade, mas se descuida e um monstro aparece em suas costas e ataca ela com uma clava. Seika prontamente a defende com um feitiço de madeira que empala o bicho e o derrota facilmente. A Miu pergunta que tipo de feitiço foi aquele que Seika usou. Seika apenas diz que é coisa da família dele e que às vezes eles aprendem feitiços que muita gente não conhece. Eles seguem em frente e procuram pela saída da masmorra, já que ninguém viria para salvar eles. Seika vai grudando seus talismãs no teto para conseguir se localizar com mais facilidade, já que na superfície ele tem alguns shikigamis em forma de abelha. De repente, aparecem vários monstros mais fortes e a Miu novamente parte para cima. Ela consegue derrotar alguns, mas novamente é surpreendida por um deles e leva um socão na boca do estômago e fica no chão à mercê dos demônios. Seika então corre e taca o pau em todos os bichos e salva ela, que desmaia enquanto ele maceta os bichos. Com ela desmaiada, Seika pode usar suas invocações, já que ela não poderá vê-las. Ele invoca uma centopeia gigante que estraçalha todos os bichos que vê pela frente. Depois de um tempo após Seika acabar com os monstros, a Miu acorda e vê que Seika macetou todos os bichos. Percebe também que seus ferimentos sumiram e pergunta se Seika também consegue usar a habilidade de cura. Enquanto está falando, novamente sente uma forte dor de cabeça. Seika pergunta se há alguma doença que ela tem. Ela nega, o que faz Seika ficar pensativo, já que ele removeu todos os ferimentos que ela tinha. Seika então decide usar uma barreira que impede maldições, e logo a Miu começa a se sentir bem. Seika então descobre que a Miu estava sob efeito de alguma maldição. A Miu contesta Seika e diz que maldições só podem ser usadas em pessoas que estejam ao lado do invocador. Seika fala que as aulas estavam erradas e que há tipos sim de maldições que podem ser jogadas à distância. Eles começam a conversar e falar das suas vidas. A Miu começa a falar que sua mãe é alguém importante na guilda e que seu pai ainda é um aventureiro. Ao falar disso, ela fica com um semblante de tristeza. E Seika, ao ver que ela ficou desconfortável, tenta mudar de assunto. Pergunta se tem algo que ela gosta. Ela responde que gosta de lutar, com monstros ou pessoas, e diz que não faz diferença. Ela lembra que seus pais achavam ela estranha, já que sair em uma aventura não deveria ser algo que alguém mais goste de fazer, já que é grande o risco de ter muitos ferimentos ou até mesmo ir de comes e bebes. Ela conta também uma história de quando era mais nova, e que metade do grupo que ela estava foram de base, mas em vez dela ficar ressentida pelos companheiros, ela disse que estava ansiosa pela próxima aventura. O povo com razão começou a achar que ela era biluta etéia das ideias, e começaram a se afastar dela. Em seguida, a Miu diz que veio para a escola de magia para ficar mais forte e principalmente se afastar da guilda, já que lá ninguém mais gostava dela. Seika diz que ela não é estranha e que ele também gosta e se diverte muito derrotando monstros. Após conversarem um pouco e a Miu já recuperada, eles voltam a seguir em frente para procurar a saída da masmorra. Eles derrotam os monstros facilmente e até se divertem enquanto fazem isso. Após eliminarem todos os monstros, chegam a um salão onde tem um cobrão gigantesco. A Miu, ao ver a cobra, diz que não vai dar não, e diz que eles não têm a mínima chance contra o cobrão gigante. Seika insiste e diz que eles devem tentar. A Miu pergunta se ele realmente acha que pode vencer a serpente. Seika diz que sim, contanto que esteja com ela. O cara mais gato que eu já vi. A Miu fica toda felizinha e aceita ir lutar contra o minhocão gigante. Seika começa atacando o pau na cobra. Infelizmente para ele, não surte efeito algum nela. A cobra então cospe um jato de veneno e Seika desvia. A Miu pelas costas ataca a cobra, mas igual ao ataque de Seiya não adianta nada. Seika encontra uma abertura e taca um prego gigantesco na boca da cobra.
e fala para a Miu disparar uma bola de fogo na cabeça dela. O bichão começa a pegar fogo e explode. A Miu vem por cima e dá o golpe final com a espada, e assim o cobrão é finalizado. A Miu pula em Seika e dá um abraço nele, fica muito feliz por ter derrotado um boss da masmorra, já que nunca ela tinha conseguido fazer isso. Depois dela notar que ainda está abraçando Seika, ela fica com vergonha. Após isso, eles seguem em frente e chegam a uma espécie de altar. Observam que tem uma espada que aparenta ser muito forte fincada num bicho. Seika oferece a espada a Miu e diz que ela pode ficar com ela, já que ele não usa espadas. Após entregar a espada a ela, um anel cai no chão. Seika nota que esse anel tem algumas propriedades mágicas que atraem espíritos, e decide dar de presente a Ifa depois. Eles encontram a saída e conseguem escapar da masmorra e voltar para a escola. Ao chegar lá, Seika vai na sala daquele professor que derrubou o jarro em cima deles. Seika diz que veio devolver algo que ele tinha pegado emprestado com ele. O professor fala que não lembra de ter emprestado nada a ele. Seika muda de assunto e pergunta se o ritual está indo bem. O professor se faz de desentendido e Seika diz que a Miu já está bem. Nesse momento, o tal professor percebe que ele já sabe de tudo. Seika diz que começou a desconfiar há muito tempo, desde a luta contra o demônio. O professor pergunta se foi Seika que havia derrotado o Bodão lá atrás. Seika confirma. Ele pergunta também por que Seika acha que foi ele que planejou tudo, já que ele não deixou nenhuma prova para trás. Seika diz que tudo isso é uma longa história e pede para o professor mostrar sua verdadeira forma. O professor diz que não tem verdadeira forma, que ele realmente é um humano. Seika então descobre que os demônios estão usando espiões humanos para preparar seus ataques. Seika muda de assunto e pergunta se ele realmente queria se livrar de Amiu. O tal professor confirma e diz que não há mais nada que ele possa fazer, já que ele implantou uma maldição muito forte nela. E complementa que Seika irá assistir no inferno, já que sabendo disso tudo ele não pode continuar vivo. Seika diz que a maldição já não está mais em Amiu e que o professor não tem a mínima chance contra ele. Mostra um talismã que é quem está sendo direcionado toda a maldição. O professor não entende nadinha. Seika complementa dizendo que já entendeu como funciona a maldição dele. Fala que ela vai para alguém que foi banhado com sangue de demônio, igual a Miu no dia do ataque. Seika então invoca um demônio que ele capturou e se banha com o sangue dele. Agora a maldição passa a recair sobre Seika, que ao ter a maldição em seu corpo, consegue transferi-la para outra pessoa. E assim ele faz, transfere a maldição para o professor e ele começa a agonizar e acaba indo para a Terra dos Pés Juntos. Após eliminar esse empecilho, ele diz que finalmente pode ter uma vida normal. Infelizmente Seika não sabe o que lhe aguarda. No dia seguinte, ele entrega o anel que encontrou para Ifa e fica muito feliz, já que o anel atrai mais espíritos ainda para perto dela. Nesse momento, a Miu aparece. Seika, achando que já estaria bem com ele, fala com ela, mas ao contrário do que ele esperava, ela responde rispidamente e diz que não quer falar com ele. E assim se encerra o quarto episódio desse anime fantástico que estou gostando muito. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal e deixa o like, dá essa moralzinha pra gente, beleza? Fui!